Bom dia, pessoal. Vamos resolver algumas questões do Enem aqui. Vou passar algumas ideias para vocês. Espero que vocês gostem da aula aí. Então, vamos lá. A primeira questão fala assim, ó, para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento. Vamos colocar aqui 40 centímetros de comprimento. 40 centímetros de comprimento. 35 centímetros de largura. 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Beleza, então esse é o nosso vaso de 60 centímetros de altura. Aí ele continua falando aí. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo a proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou que a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cada uma delas. Então, cada pedrinha tem 100 centímetros cúbicos. Beleza. E ele fala, ficarão totalmente imersos na água e será colocado no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso. Beleza, metade do volume do vaso teria que ser ocupado com água. Então vamos calcular esse volume, né? A gente já sabe que um volume de paralelepípedo é a multiplicação das três dimensões, né? A vezes B vezes C. Então, a gente vai achar que o volume vai ser 60 vezes 40 vezes 35. Como ele falou que o volume da água é metade, né? Como é metade, eu posso dividir isso aqui por 2, vou chamar aqui de 20, né? Fazer. Então, a multiplicação vai ficar 60 vezes 20 vezes 35. 35 vezes 2 é 70, né? 70 coloca um zero, 700 vezes 60 dá 42, né? Coloca aí que 42 com 3 zeros, 42 mil centímetros cúbicos. Então, esse é o volume de água, né? Como ele falou que o volume total tinha que ficar 10 centímetros da borda, então o volume total ocupado vai ser 50 vezes 40 vezes 35, né? Se eu calcular esse volume total, 5 vezes 4, 20, né? Coloca dois zeros, vezes 35, então 35 vezes 2, 70 mil, né? 70, então 70 mil. Então, esse é o volume total. Beleza. Qual vai ser o volume da pedra? Vai ser essa diferença aqui entre eles, né? Então, eu teria aí 70 menos 42, me daria aí 200, daria 28 mil. 28 mil centímetros cúbicos. Esses 28 mil centímetros cúbicos, se eu dividir pelo volume de cada pedra, divido aqui dois zeros, então eu teria 280 pedrinhas de 100 ml, que daria aí letra B, tá? Então, é importante que a gente proceda passo a passo nessa questão para que a gente consiga resolver direitinho aí cada alternativa, beleza? Vamos prosseguir. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Eu vou ler, vou dar um pause para que vocês resolvam, tá? E a gente volta. Então, a questão número 2, ela fala assim, ó. Um vidraceiro é contratado para colocar uma porta de vidro que escorregará em uma canaleta de largura interna igual a 1,45 centímetros, como mostra a figura. Aí ele dá aqui a largura interna, a canaleta e a espessura do vidro. Beleza. O vidraceiro precisa de uma placa de vidro de maior espessura possível, olha só, de maior espessura possível, tal que deixe uma folga total de pelo menos 0,2 centímetros para que o vidro possa escorregar na canaleta e no máximo 0,5 centímetros para que o vidro não fique batendo com interferência do vento após a instalação. Para conseguir essa placa de vidro, esse vidraceiro foi até uma loja e encontrou placas com espessura iguais a e colocou ele. Beleza, então, ó, 1,45 é a nossa medida do vidro. Vou dar um pause aí e tento resolver essa questão. Voltando aí, o que a gente vai ter? Posso, então, menos 0,2, certo? Então, eu terei aqui 1,25. E se eu fizer ele menos 0,5 nessa folga, me daria 0,95. Então, meu vidro tem que estar entre essas medidas aqui. Como meu vidro tem que estar entre essas medidas, 0,75 descarta, essa descarta, pode ser uma dessas duas. Como ele fala que tem que ser a maior possível, 1,20 alternativa D. Tá?
uma questão aí que a gente trata com números, tá? Isso aqui tá em questão de números e conjuntos. Números e conjuntos. Muita gente se confunde nesse tipo de questão. Vamos para a próxima questão, questão 3. Vou ler com vocês. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Né? Diferente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. Né? E ele fala assim: o administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas que tem como razão, ou seja, o comprimento dividido pela altura, a proporção 4:3, né? E precisa calcular o comprimento C dessa TV a fim de colocá-la em um estante da exposição. A tela dessa TV tem a medida C, né, em centímetros igual a. Beleza, então vamos dar um pause aqui, tentem resolver essa questão, tá? Voltando aí para a nossa resolução, vamos lá. Se ele me falou que tem a proporção C, então se aqui é 4, aqui é 3, eu lembro daquela terna pitagórica, né? A terna pitagórica, 4, 3 e 5. Beleza. Então vamos lá. 20 polegadas. Então 20 vezes 2,54, que é o tamanho de uma polegada. Eu vou ter isso vezes 10, né? 25,4, então vai ficar 50,8. Então, significa que essa diagonal tem 50,8. Agora, vamos pensar assim, ó. 50,8 está para X, né, está para C, posso colocar, que está para A. Né? Então, eu estou falando que 5 está para 4, que está para A, que é 3. Não é? Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 5, eu consigo achar minha proporção. Se eu pegar e dividir por 5, eu vou achar aproximadamente 10,16. Né? Se eu multiplicar por 4, eu acho essa proporção aqui. Né? Ou seja, 10,16 vezes 4 vai me dar 40, alguma coisa. 40,64, que é a minha proporção aqui, ó, letra D. Tá? Olha só, a proporção aí que a gente fez de uma maneira bem simples para achar aí. Fiz uma regra de 3, tá? Ó, 50,8 está para 5, assim como 6 está para 4. Multiplicando cruzado, eu acho meu valor de C. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Vou ler com vocês. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala 1:500. Sendo que as quadras possuem a mesma medida conforme a figura, né, o professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte, mas foi informado que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros refere-se ao comprimento da ponte, que deve ser entre quanto? Vou dar um pause aqui, façam a questão aí e a gente já volta. Voltando aqui para resolver essa questão, né, já tem uma escala ali, né, 1:500. Vou colocar aqui esses dados que ele me informou. 1:500. Lembrando, né, a escala sempre vai ser assim, ó, o desenho sobre o real, nas mesmas unidades. Então, o desenho sobre o real tá aí. Beleza, falou que o real era 73 metros. Então, 73 metros em centímetros, né? Já que a planta está em centímetros, tá vendo? Seria 73, coloca aqui, 7.300 centímetros, né? Fazendo a conversão direta aí. Então, o desenho seria isso aqui. Fazendo essa conta, né? Eu vou achar aqui que meu D vai ser 73.000 dividido por 500. Vamos lá, 73 dividido por 500 vai dar a mesma coisa que 7.300 dividido por 500 vai ser 73 dividido por 5, né? 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2, baixo 3, 23 dividido por 5 dá 4, 14, alguma coisa, né? Porque, ó, 20, sobra 3, 3 não dá, abaixo 0, passa vírgula, então 14,6, alternativa C é o nosso resultado, beleza? Vamos para a próxima questão.
questão número 5. Ele fala assim, né, no nosso simulado. Ele fala que muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha que um copo em formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6. Então vamos lá, o copo, diâmetro igual a 6, logo o meu raio é igual a 3, tá? Sempre coloca no raio, gente, para não confundir. E altura 15. Beleza, vamos pro próximo. Ele fala, nesse copo há 3 cubos de gelo. Então vou colocar aqui gelo. Cujos arestas medem 2 centímetros cada uma. Então a aresta, meu L é igual a 2. E duas rodelas cilíndricas de limão. Duas rodelas cilíndricas de limão com raio. Vou colocar aqui limão. Com raio igual a 2, né? Porque ele fala que o diâmetro é 4, então raio igual a 2 e a altura igual a 0,5 centímetros. Lembrando, a gente tem 3 cubos de gelo e 2 fatias de limão. Beleza, aí ele continua falando assim que considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e limão ficaram totalmente imersos. Use π, né, como 3 e o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, tendo suas dimensões inalteradas. Então vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês tentarem fazer. Voltando aqui para a resolução da nossa questão, então eu já sei, né, que o volume de líquido que vai caber vai ser o volume do copo menos o volume do gelo menos o volume do limão. Então vamos lá, o volume do copo, πr ao quadrado h. O volume do gelo são 3 vezes L ao cubo, menos o volume do limão, que são 2 vezes π rzinho, tá? Ao quadrado vezes h. Né? Seria isso aqui que a gente vai calcular. Então vamos lá, r ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 15. 9 vezes 15 dá 9 vezes 15. Vou colocar aqui, depois eu faço a conta. 9 vezes 15 vezes 3. Então vai ficar 27, né? 27 vezes 15. Beleza, menos L ao cubo. L é 2, 2 ao cubo 8 vezes 3, 24. Então, menos 24, menos. Vamos lá, 2 vezes 3 vezes R ao quadrado. R é 2, 2 ao quadrado dá 4, vezes 0,5. Beleza, ó. Esse meio com esse 0,5 dá 1, né? 3 vezes 4, 12. Então vai ficar 27 vezes 15. 27 vezes 15. Se eu fizer essa conta mais rápida, 10 vezes 27 dá 270. Mais 135, que é metade. Fazendo essa conta aqui, dá 405, tá? Então vai ficar 405 menos a soma desses dois, que dá 36, né? 5 tira 6, sobra 9. A única alternativa que a gente tem 9 aqui no final é a letra C, né? Então o resultado dá 369 aí, centímetros cúbicos ou ml, tá? Centímetros cúbicos ou ml. Lembram disso. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 6. Vou ler a questão e vou dar um tempinho para vocês fazerem ela. Um pintor cobra 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com uma exceção. Talvez se no último dia desse serviço, caso trabalhe 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso ele trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número de vezes possível, né? E que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes dessa casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Vou dar um pause para vocês e tentem fazer aí, beleza? Voltando para resolver nossa questão, né? Então eu já posso calcular aqui, em média, quanto tempo que ele demoraria para pintar essa casa uma única vez, né? Pintar todas as paredes. Então eu poderia pegar aqui o 260 e dividir por 40, que eu teria o número de dias, né? Já que ele gasta aqui, ó, 40 metros quadrados para
em 8 horas, que é um dia de trabalho, então vamos fazer essa conta. Dá 6, 6 vezes 40 dá 24, subtrai, dá 2. Então, passa a vírgula aqui, não dá para dividir, então 6,5. Então, ele demora 6 dias e meio para pintar a casa. 6 dias e meio. Beleza. Qual a outra conta que a gente pode fazer? Eu posso pensar assim. Já que ele tem um orçamento total de 4.600 e por dia, né, por dia, o pintor cobra 240, não é isso? R$ 240. Então vamos ver quanto dá essa conta aqui. Dá 460 dividido por 240 dá 1, né? Então, 1 vezes 240 coloca aqui, sobra 220. 220 dividido por 240, né? Eu tenho aqui mais um zero, desce aqui. 220, 2.200 dividido por 240, isso dá em torno de 7, 8. Deixa eu ver aqui. Em torno de 8, tá? 2.200 dividido por 240, dá em torno de 8. 9. 9 vezes 240 vai ficar 2.160. Fazendo essa subtração aqui, dá 40, né? Beleza, e aqui que está o pulo do gato. 400, né? Se eu pego 400 e divido por 240, vai me dar quanto? 1, né? Uma única vez. Então, são 19 dias. Agora, vamos pensar aqui. Ele pega, para pintar, ele gasta 19 dias, não é isso? Se fosse pelo orçamento, 19 dias e sobraria R$ 400. Beleza, 19 dias e sobrando R$ 400, dá para eu pintar quantas vezes? Pensa aí. Se eu pintar 2 vezes a casa, eu vou gastar 13 dias. Se eu pintar mais uma vez, mais 6 dias e meio, eu vou gastar 19 dias e meio. Certo? Então, aqui dá 19,1. Então, eu só consigo pintar no máximo essa casa 2 vezes. Tá? Então, pintar essa casa completamente, no máximo, 2 vezes. Conseguiram compreender aí? Vamos para a próxima questão. Essas duas reservatórias eu acabei fazendo com vocês, essa aqui também. Então, vamos para essa aqui também. Vamos fazer essa questão de área aqui que eu não fiz ainda com vocês. Né? Vou ler com vocês e ele fala assim: uma pessoa possui um terreno em forma de pentágono, como ilustrado na figura A, B, C, D, E. Sabe-se que a diagonal AD, né? A diagonal AD, eu vou até fazer aqui, ó, AD, mede 50 centímetros e é paralela ao lado BC, que mede 29. Beleza, a distância do ponto B até D, ou seja, essa distância aqui, lembrando que a distância seria menor comprimento, é 8 metros. Essa distância aqui, que ele fala de AD, é 20 metros. E ele está querendo saber a área, né, em metro quadrado desse terreno. Então, se percebe que a gente tem a área de um trapézio e aqui a gente tem a área de um triângulo. Né? A área total vai ser a área do trapézio mais a área do triângulo. A área do trapézio a gente encontra como a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Né? Então vamos colocar os valores aqui, já que a gente já tem tudo. Vai ficar 50 mais 29, que dá 79, vezes a altura, que é 8, dividido por 2, que dá 4. Né? Base, que é 50 vezes 20 dividido por 2, que dá 10. Então aqui eu tenho 500. E aqui eu tenho 80 vezes 4, me daria 360, 320, né? 320 menos 4, então me dá 316. Então, somando essas duas áreas, eu tenho 816 metros quadrados, né? 816 metros quadrados, aí minha alternativa C.
Né? É a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Nem dei tempo para vocês resolverem essa, né? Ele fala assim, ó, um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste em uma cama elástica com um contorno em formato de hexágono regular. Aí ele dá essas medidas aqui. Se a área do círculo inscrito nesse hexágono é de 3 π metros quadrados, então a área do hexágono em metros quadrados é... Vou dar um pausa, vocês tentem resolver aí, tá? Vamos lá. Então, ó, já que eu quero relacionar, eu sei que a área do círculo, né, é πr quadrado. E essa área do círculo é 3π. Né? Já que essa área do círculo é 3π, eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar aqui e ver que meu r quadrado é igual a 3. Beleza, o que eu posso tirar de informação para esse lado do hexágono? Eu sei que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Cortasse aqui, formaria 6 triângulos equiláteros. Beleza. Então, R é a altura de um triângulo equilátero. R é a altura de um triângulo equilátero. Lembra que a gente fez essa altura de um triângulo equilátero ontem, né? Então, se eu pegar e levar ambos os lados ao quadrado, eu vou ter que R quadrado vai ser igual a L ao quadrado raiz de 3, né? Vamos colocar raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3, sobre 4. Né? Então, vai ficar R quadrado é isso aqui. E R quadrado é 3. Né? R quadrado é 3. Então, ó, se eu substituir aqui 3 é igual a L ao quadrado vezes 3 sobre 4, simplifico o 3, eu vou achar que meu L quadrado é 4. Se a minha área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Eu vou ter aqui que 6 vezes L ao quadrado, eu já vi que L ao quadrado é 4. 4 raiz de 3 sobre 4. 4 simplifica com 4. Então, minha área que eu estou querendo, né, que é a área do hexágono, vai ser quanto? 6 raiz de 3, letra B como alternativa. Então, achei aí em metros quadrados, tá bom? Isso é importante, gente, a relação que a gente faz com a bagagem que a gente tem para poder resolver essas questões. Vamos para a próxima questão. Questão legal aqui, essa questão 12. Ele fala assim, ó, um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa atividade é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com produtividade menor. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. Né? Isso é o que ele quer aumentar. Ó. 15%, a produtividade da menor é 2 vezes maior que a outra. A primeira tem 40 hectares, a outra tem 120 hectares. Beleza. Aí ele fala lá qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará, né, comprar. E ele falou que, ó, que ele pretende comprar da fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Vou dar um pausa aqui e vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão. Voltando aí para resolver, se eu ver que a produção, né, a produção seria a produtividade, que eu vou colocar P dividido pela área, então eu conseguiria calcular a produção de cada terra, né? A produção da terra 1, que é a terra de 40, ela tem produtividade, na verdade, refazer aqui o conceito com vocês. Olha só, a produtividade, né, é igual ao, vamos dizer, a tonelada que eu produzi dividido pela área. A produtividade da área 1 é de 2,5x, né? Ele produziu, então, T toneladas, né? Vamos colocar,
e tem uma área de 40. Então, se eu pegar aqui qual for a produção, 40 vezes 2,5 dá 100x. Essa foi minha produção 1. Na minha terra 2, que tem produtividade aí de x e uma área de 120, né? X eu coloquei, né? X produtividade dessa terra, e essa aqui, como é 2 vezes maior, 2,5x, 2 vezes e meio. Beleza, se eu achar aqui, eu vou achar que a minha produtividade da terra 2 foi de 120x, né? Então, ó, produção de 100x e produção de 120. Logo, minha produção total foi de 220x. Já que eu quero comprar uma terra, ele falou que quer aumentar a sua produção em 15%, vou calcular 15% de 220. 10% dá 22, 15%, metade de 22 dá 11, né? Então, 15% dá 33x. É isso que eu vou aumentar. Então, se eu quero aumentar pedaço de terra e a terra lá tem produtividade 1 para 1, né? Logo, eu preciso aumentar aí minha produtividade, minha terra em 33 hectares. Ela produz 1 hectare, ela produz 1 tonelada por hectare. Então, 33x representa 33 hectares da terra 1. Beleza? Vamos para mais uma questão. Questão já fiz com vocês, né? Mas vamos relembrar isso aqui. Ela fala assim: para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos no plano da forma de um triângulo, né? Exatamente como mostra essa imagem aqui. Aí ele continua falando, né, que para construir essa imagem utilizando a ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto de pontos que representa esse gráfico, né? Então, o conjunto de pontos é dado pelo par ordenado xy, onde eu estou falando que os pares ordenados pertencem aos números naturais, né? Agora eu quero saber a resposta. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Voltando aqui para a resolução da nossa questão, eu percebo que meus pares ordenados, né? Aqui, ó, eu tenho x igual a y, né? Nesse ponto aqui. E toda essa linha aqui, ó, meu x é igual a meu y, né? Porque quando eu tenho y10, eu tenho x10. Beleza, só que se eu pegar esses pontos aqui, eu percebo que eu tenho x10 e y que vai de 1 até 10, né? Então, y menor igual a 10. Só para essa linha, se eu considerar só essa linha. Se eu considerar essa linha, eu vejo, se eu tenho x9, né? Eu tenho que y vai ser menor ou igual a 9. Então, logo, eu percebo que o meu x, ele sempre é maior ou igual que o meu y, né? E ambos são menores que 10. Então, se meu x é maior que o meu y, então meu x é maior. Aqui não pode. Aqui meu x tem que ser de 0 a 10. E meu y tem que ser de 0 a 10. Isso aqui me daria um quadrado, tá? Isso aqui me daria um quadrado. Então, não pode ser essa questão. Então, eu vejo, como meu x tem que ser menor que meu y, eu vejo essa relação desses dois aqui. Por isso, a letra B, tá? Porque o y, ele pega os pontos inferiores. Lembra que eu falei sobre inequação? Quando ele tem uma inequação assim, ó, de que y é menor que alguma coisa, eu pego os pontos abaixo também. Se eu falar que x é menor que alguma coisa, eu estou pegando os pontos para cá também, tá? Então, essa é a interpretação aí que a gente tem que ter em planos cartesianos e representar essas inequações nos planos cartesianos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 14. Ele fala assim: a figura traz o esboço da planta baixa de uma residência e algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas. A espessura de cada parede externa é de 0,2 e das paredes internas 0,1 metros. E ele fala assim: sabe-se que a localidade onde se encontra esse imóvel, o Imposto Predial Territorial, IPTU, é calculado conforme a área construída da residência. Nesse cálculo são cobrados R$ 4,00 por metro quadrado da área construída. O valor do IPTU desse imóvel em real é. Vou dar um tempinho para vocês resolverem aí e vamos voltar para resolver. Aqui estão as alternativas, tá? Vou colocar aqui e a gente faz esse cálculo aí. Voltando para resolver, eu preciso achar, basicamente, o comprimento aqui e o comprimento aqui.
certo? Aqui eu vejo que eu tenho 6 metros de extensão, mais eu tenho uma parede interna que mede 0,1, mais uma parede, duas paredes externas, né? E cada parede externa mede 0,2, né? Então, vou colocar aqui. Então, eu teria 6,4, 6,5. 6, metros assim, né? Nesse sentido aqui. E aqui? Aqui eu tenho 4 metros aqui, 4,4 aqui, mais 2 metros do banheiro. Isso me dá 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Tenho 10,4, certo? 10,4. Só que eu tenho duas paredes internas. Então, duas paredes internas, 0,2. E tenho uma e a parede lá de cima, a parede externa. Então, eu tenho mais 0,4. Fazendo essa conta aqui, vai ficar 10,4 mais 0,6, eu vou achar 11. Então, aqui mede 11 metros. Portanto, eu tenho que minha área vai ser 11 vezes 6,5, e o valor que eu vou pagar, eu vou multiplicar isso aqui por 4, né? Porque R$ 4 por metro quadrado. Né? Fazendo essa conta aqui, 11 vezes 6,5, se eu fizesse 10 vezes 6,5, daria 65, mais 6,5, né? Tem aí 71,5. 71,5 vezes 4, né? Isso vezes 4 vezes 2 dá 140. E 3 vezes 2 de novo vai me dar R$ 286. Então, esse é o valor do meu IPTU, R$ 286. Né? Vendo a alternativa, R$ 286, a alternativa é, tá? Letra E aqui. Então, vou finalizar essa aula aqui com vocês, tá? Eu espero que tenham gostado aí das artimanhas, das técnicas, tá? Sempre em multiplicação, gente, eu gosto de dividir pelos números mais fáceis, tá? Faço pelos números mais fáceis, que é muito mais prático, muito mais simples. Então, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado da aula aí. E um beijão, um abraço para vocês e até amanhã.